Cheguei, pluralíssimos e pluralíssimas! E a gente está aqui hoje para fazer uma aula super bacana sobre conjunção, sobre sintaxe, sobre a colocação da vírgula, sobre coesão e coerência, tudo isso junto e misturado, que é assim que funciona a língua. Todas essas coisas acontecem simultaneamente nos textos e você precisa dar conta de todas elas simultaneamente para que você consiga aquele notão excelente no vestibular, no concurso, na produção de texto, na vida cotidiana, beleza? Vamos produzir para vocês então 3 vídeos nessa primeira série sobre as vírgulas, ok? E aí, dá uma pausinha, vai lá e dá um like, dá um joinha no nosso vídeo, compartilhe o danado nas redes sociais, no Instagram, mande para aquele seu amigo no WhatsApp que está estudando para o vestibular, que está estudando para o concurso, coloque aí no grupo para a galera também aprender um pouquinho, beleza? A Plural Específica de Redação em Língua Portuguesa deseja a todos vocês uma excelente viagem. Simbora! Beleza, galera? Bora começar? Vírgula nas orações coordenadas. Vamos começar a teoria e a prática para todo mundo ficar muito bem afinado aí nas vírgulas, no uso desses conectivos e mandar bronca no concurso e mandar bronca no vestibular. Simbora! A gente vai apresentando as teorias e a partir das teoriazinhas a gente vai pensando a colocação das vírgulas, a estruturação sintática, beleza? Simbora! Primeira coisa que devemos pensar é nas orações coordenadas. O que quer dizer uma oração coordenada? Basicamente é uma oração que tem sentido completo e que tem também as casas sintáticas todas preenchidas. Então, se você se deparar com uma oração e isolá-la do restante do texto, ou poder colocar um ponto final depois dela e ela fazer sentido, você estará diante de uma oração coordenada. Portanto, é aquela que guarda um sentido completo e que tem o seu verbo com as casas sintáticas todas preenchidas. Mas que troço é esse de casa sintática, professor? O que é uma casa sintática? A gente vai ver agora o que é uma casa sintática. E vamos pensar a partir de alguns verbos para vermos como funciona a questão das casas sintáticas. As casas sintáticas dizem respeito dos sujeitos e dos objetos que o verbo exige para que ele constitua uma oração com sentido completo. Alguns verbos abrem apenas uma casa sintática, a casa sintática para o sujeito, e neste caso teremos um verbo intransitivo. Alguns verbos abrem 2 casas sintáticas, uma para o sujeito, outra para o objeto direto ou indireto, e outros verbos abrem 3 casas sintáticas, uma para o sujeito e mais 2 casas sintáticas, uma para o objeto direto e outra para o objeto indireto. São os verbos que têm transitividade direta e indireta simultaneamente, que produzem, portanto, orações mais complexas. O primeiro verbo que a gente vai analisar é o verbo comer. O danadinho abre quantas? Abre 2 casas sintáticas. Uma casa sintática para o sujeito e outra casa sintática para o objeto. Então vejamos, alguém, sujeito, come alguma coisa, objeto, ou alguém. E a gente está diante então de um verbo cujas casas sintáticas são 2, uma para sujeito e outra para objeto direto. Lembrem-se de que o objeto direto é aquele complemento que completa o sentido do verbo sem que haja necessidade de existir uma partícula de transição que vai transitar a ação do verbo para o objeto. E essa partícula é a preposição. Então, um verbo que não exige uma preposição é um verbo transitivo direto. Vejamos o exemplo para notarmos o preenchimento das casas sintáticas do verbo. Olha o exemplo. Pedro comeu carne. Notemos que a oração tem sentido completo, porque a gente pode colocar ali, como está colocado, um ponto final e ela fará todo o sentido.
E temos também nesta oração as duas casas sintáticas do verbo preenchidas. Portanto, estamos sim diante de uma oração coordenada, sentido completo, casas sintáticas preenchidas. Bora ver outro exemplo? Bola da vez é o verbo enviar. Notemos que este verbo abre 3 casas sintáticas. Uma casa sintática para o sujeito e 2 casas sintáticas para os objetos, sendo um objeto direto e outro objeto indireto. Estamos diante, portanto, de um verbo. Ele exige um complemento transitivo direto e um complemento transitivo indireto. São, portanto, 3 casas sintáticas abertas. Se essas casas sintáticas não forem preenchidas, o verbo não terá o seu sentido completo. Beleza? E teremos uma estrutura oracional incompleta, sem sentido. Ok? Bora ver um exemplo concreto do danadinho. Olha o que acontece. Alguém precisa enviar alguma coisa a outrem. Então, o alguém é o sujeito, esse alguma coisa é o nosso objeto direto e o outrem é o objeto indireto. Então, estamos diante de um verbo cuja transitividade exige um objeto direto e um objeto indireto, 2 complementos verbais. Portanto, tranquilos? Deu para entender o que são as danadinhas das casas sintáticas? Beleza, bora seguir o negócio. Exemplo com o verbo enviar. Pedro enviou os livros a Eduardo. Estamos diante de um verbo cujo preenchimento das casas sintáticas foi completo e ele tem um sentido total. Se a gente colocar um ponto final como está colocado, a gente vai ter sim uma oração completíssima com sentido completo. Então, estamos aí, neste caso, minha gente, diante de uma oração coordenada, pois ela não exige nenhuma outra oração para que o seu sentido seja completaço, completão. Beleza? Tudo entendido? Qualquer dúvida, coloque nos comentários, dê aquele like no vídeo, compartilhe para a gente poder rodar informação, levar conhecimento e contribuir para você passar no vestibular ou para você passar naquele concurso. Só plural dá dicas de montão para toda a rapaziada. Simbora, minha gente! Orações coordenadas, vamos seguir com a discussão. Olha o verbo nascer. O verbo nascer exige apenas o preenchimento de uma casa sintática. E é a casa sintática do sujeito. Alguém nasce. Vejamos aí, esse alguém será o sujeito e o verbo é nascer. O verbo não exige complemento. Portanto, estamos diante de um verbo intransitivo. A transitividade, a ação dele não varia, não vai, não se movimenta do sujeito para o objeto. Verbo, portanto, intransitivo. Bora ver o exemplo aí? Felipe nasceu. Estrutura oracional completa, estrutura oracional coordenada, portanto. Simbora, vamos aprofundar o conhecimento. Adiante! Período composto por coordenação. O que é o danado do período composto por coordenação? Lembrando aos senhores, todos esses conteúdos sintáticos são a base para a gente colocar a vírgula naquele localzinho adequado para você se dar muito bem naquela redação ou para você acertar de montão as questões objetivas. Marcar o xizinho no local adequado e conseguir o notaço e ir direto para o gol. Simbora, minha gente! Então, o que é, professor Jefferson, um período composto por coordenação? É aquele que apresenta mais de uma oração coordenada e, portanto, com sentido completo e com todas as casas sintáticas preenchidas. Essas orações podem aparecer na frase conectadas por uma conjunção ou simplesmente as orações estarão presentes de modo justaposto, sem conexão entre uma oração e outra. Estaremos, portanto, diante de um período composto por coordenação.
são duas ou mais orações coordenadas dentro de um mesmo período. E quando eu digo período, obviamente que eu estou dizendo de frase. E frase lembra ponto final. O que marca o fim de uma frase, professor? Ponto final. E dica de produção textual, minha gente. Produza aí a sua frase curta. Frases curtas, amiguíssimas dos pontos finais, são mais fáceis de serem compreendidas e são mais fáceis de serem arquitetadas, de serem arranjadas, de serem construídas com coesão, com coerência, com correção gramatical. Frase curta na sua redação. Ponto final neles. Simbora! E nós temos dois tipos de orações coordenadas. As orações coordenadas sindéticas e as danadinhas, as assindéticas. A modalidade com a qual vamos lidar é a modalidade da oração coordenada assindética. Esse A significa negação, então é oração que não tem conjunção. São duas orações coordenadas e que são conectadas sem a existência de uma conjunção. São apenas orações justapostas, uma do ladinho da outra, sem a conexão de uma conjunção, fazendo ali o intermédio da relação amorosa entre as duas orações. Se você notar então uma oração que não tem o conectivo, que não tem a conjunção, você estará diante da danadinha da assindética. Simbora, bora ver o exemplo. Aparício tomou a bola, fez um golaço. Notemos que estamos diante de duas orações. Oração number one, Aparício tomou a bola. Oração number two, fez um golaço. Notaram? Temos duas orações, porque temos dois verbos. O primeiro verbo tomou, o segundo verbo fez. As duas orações são completas. Se nós colocássemos um ponto final entre as duas e separássemos as bichinhas por ponto final, a gente estaria diante de um enunciado com um sentido completo. As duas fariam sentido, teriam as casas sintáticas preenchidas, independentemente da presença da outra. Beleza? Estamos, portanto, diante da bichinha, da oração coordenada, da assindética. Beleza? Professor, e a vírgula nas orações coordenadas assindéticas? Como que a gente coloca a danada da vírgula na oração coordenada assindética? Simples, 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 simples assim. As orações coordenadas assindéticas são separadas por vírgula ou por ponto e vírgula. Você pode usar qualquer um dos dois elementos de pontuação, a vírgula ou o ponto e vírgula. Em algumas situações, o ponto e vírgula vai dar um charme todo especial para a sua estrutura textual. Em algumas situações, a vírgula dá conta muito bem do recado. Então, terminou uma oração coordenada assindética sem a conjunção, lembre-se disso, você coloque ali a vírgula ou coloque o ponto e vírgula que você estará com uma estrutura textual com a pontuação adequadíssima. Beleza? Simbora para o exemplo. A vida passa. Seguimos em frente. Notemos duas orações com sentido completo. E para separar as bichinhas, colocamos ali um belíssimo de um ponto e vírgula, fazendo a conexão. Beleza? Vou passar no concurso. Estudarei com afinco. Veja que tem uma mensagem escondida aí, hein? Para você passar no concurso, meu brother. Estudar com afinco é a solução mais garantida. Não tem segredo. O segredo é simplesmente debruçar-se sobre os estudos e estudar pra caramba. Bora lá. Vou passar no concurso. Ponto e vírgula. Estudarei com afinco. Vou passar no concurso. Vírgula. Estudarei com afinco. Notem que nestes casos nós suprimimos as conjunções que poderiam aparecer conectando uma oração e outra. E geramos uma oração coordenada assindética.
Deu para entender? E as orações coordenadas sindéticas. O que é uma oração coordenada sindética? É aquela que é ligada com outra a partir de uma conjunção. Então a gente vai ter ali a junção de uma oração com outra a partir de uma conjunção. Notem a morfologia da palavra. Para que serve uma conjunção, professor? A conjunção serve para juntar duas orações coordenadas. Beleza? Simbora. Ó, Tiago esforçou-se, mas não ganhou o prêmio. Então, Tiago esforçou-se, primeira oração, mas não ganhou o prêmio, segunda oração. E vejam que para conectar as duas bichinhas, nós usamos ali um conectivo, uma conjunção adversativa. No nosso caso, a danadinha é um mas, fazendo ligação. Então, a gente estará diante de uma oração coordenada sindética adversativa, porque possui uma conjunção adversativa ali, fazendo a junçãozinha ali das duas orações, intermediando a relação amorosa das duas danadinhas. Simbora, beleza, sacou, entendeu, tá ligado? Vambora! Exemplo número 2. A história da humanidade é complexa e envolve muitos segredos. Beleza? A história da humanidade é complexa. Uma oração completa. A segunda vem conectada com a conjunção aditiva e envolve muitos segredos. De boa? Simbora! Professor! De novo a dúvida terrível que aparece no coração, no centro, no fundo da alma. E a vírgula? Como que eu uso a vírgula quando eu estou diante de uma oração coordenada sindética? Simples. As orações coordenadas sindéticas, quando terminam, recebem uma vírgula, exceto aquelas cuja conjunção que as liga é uma conjunção aditiva. Então, acabou a primeira oração, coloque a vírgula. Se ela for coordenada sindética, você coloca a vírgula. Se ela for coordenada sindética, você também colocará a vírgula. Portanto, a grande charada é localizar a oração coordenada e depois dela coloque a vírgula. A não ser que as duas oraçõezinhas estejam tendo uma relação amorosa intermediada pelo e ou pelo nem. Neste caso, a gente não coloca a vírgula. E se tiver um ou, também não colocamos a vírgula. Beleza? Embora. Ó, o governo saiu vitorioso. Todavia, ainda restam muitas lutas. O governo saiu vitorioso. Acabou uma oração coordenada ali, perfeito? A gente tem um verbo, ok? E esse verbo tem suas casas sintáticas preenchidas. E se a gente colocar um ponto final ali, depois de vitorioso, a parte de trás, a primeira oração, terá sentido completar a sua. A gente vai estar diante, então, de uma oração coordenada. E o que conecta as duas bichinhas? O conectivo, todavia. Acabou a primeira, bote-lhe ali uma vírgula, ok? E a sua pontuação estará adequada, organizadinha, no jeito. Simbora! Oração 2. Pedro fez um gol e ficou feliz. Notem que agora, para conectar as duas orações, a gente vai ter o conectivo e, a conjunção aditiva. Neste caso, então, nós não podemos usar a vírgula. A oração vai ficar assim, sem vírgula, completamente desvirgulada. Beleza? Para nós estudarmos muito bem a colocação das vírgulas, vamos pensar nas conjunções. Vamos estudar cada uma das conjunções, ok? E assim conseguiremos colocar as vírgulas nos locais adequados. Beleza? Vamos passar por cada uma das conjunções, estudando o funcionamento, o sentido delas e, portanto, estaremos também trabalhando coesão e coerência, relações sintáticas e daí as danadinhas
das vírgulas e também o ponto e vírgula, que vai aparecer em alguns momentos para a gente. Vamos embora? Mas só no próximo vídeo. Salve, salve galera! Espero que vocês tenham gostado da videoaula e que tenham aprendido bastante. E é bom lembrar que este vídeo tem mais 2 partes, hein? Na próxima parte vamos tratar das conjunções coordenadas, das relações sintáticas que elas envolvem e do uso de vírgula nessas danadinhas. E na terceira parte vamos falar do adjunto adverbial. Beleza? Se gostou do vídeo, dá aquele like, deixa um joinha pra gente. Compartilhe, viu? Compartilhe com os amigos, mande para os amigos que estão fazendo o concurso, que estão estudando para o vestibular, coloque nos grupos de WhatsApp, na timeline do Facebook, dê uma força pra gente no compartilhamento das ideias. Tá com alguma dúvida? Deixe nos comentários. Quer sugerir algum tema para que façamos um vídeo? Deixe também ali nos comentários, inscreva-se no canal e acione o sininho para você receber a notificação de quando postarmos outro vídeo sobre gramática ou redação. Beleza, minha gente?